Bom dia, Igreja de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui presente e que nós tenhamos sempre o desejo de obedecer à sua palavra. Nós precisamos, sem essa obediência, jamais vamos chegar à eternidade com Deus. Eu quero compartilhar com a igreja aqui hoje, com os nossos visitantes, eu quero compartilhar esta palavra. Cadê o... Isso aqui é a prova do nervosismo de quem vem à frente, todo quebrado, de tanto ser exprimido. Você fica nervoso aqui, você espreme esse negócio aqui. É isso mesmo. Mas então, esse mês de setembro, a tradição estabeleceu que ele seja todo dedicado à Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, é o mês da palavra de Deus. Eu não gosto da tradição, não gosto. A tradição apronta muita coisa difícil. Mas eu concordo com essa ideia de que o mês todinho seja dedicado à palavra de Deus, o mês da Bíblia Sagrada, um mês inteirinho, para você ter mais relacionamento com a Bíblia, para você ter mais intimidade com a palavra de Deus, porque Deus espera que nós sejamos íntimos dEle. Nós precisamos dessa intimidade com Deus, Ele espera isso de nós. Então, nesse mês de setembro, há essa oportunidade de assim nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu quero, uma coisa interessante que eu achei que foi dado por Deus. Eu estava com a mente trabalhando nessa mensagem aqui, algumas passagens que viessem em acordo com esse título aí, que a palavra de Jesus Cristo, ela é de Deus, é a palavra de Deus, não é? Então eu trabalhando isso aí, pensando como o meu professor me ensinou, quando estávamos aprendendo a homilética, a nossa mente, quando você tem que fazer uma mensagem, a sua cabeça tem que ser como um caldeirão, você tem que ir cozinhando a mensagem, você vai com fogo brando, mas aquela mensagem tem que ficar borbulhando na sua cabeça, para ela sair. Então agora veja bem, eu estava mexendo nos papéis velhos lá em casa, porque de vez em quando a gente tem que fazer uma limpeza, né? Tem que jogar um bocado de papel fora. E eu encontrei, no meio daqueles papéis velhos lá, um esboço de um sermão do meu professor de homilética, Benedito Ribeiro. Ele era o missionário lá na igreja do Itapuã. E eu encontrei esse esboço da mensagem dele, datado do dia 5 de março de 1983. Eu não lembro se foi a mensagem que ele deu no domingo passado lá em Itapuã, ou se era um esboço para o domingo seguinte, mas era a mensagem ou passado recente ou o futuro recente. E veja bem, era para nos ensinar o esboço de sermões, como esboçar um sermão. Então, o tema dessa mensagem é
o mercado da ilusão. É claro que o foco é a palavra de Cristo, o mercado da ilusão. E o texto básico que ele escolheu para essa mensagem é esse aí. Olha bem: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Eu falei, isso é de Deus. E eu vou compartilhar essa mensagem do meu professor Benedito Ribeiro com a Igreja do Senhor. Eu quero compartilhar essa mensagem com os nossos visitantes que ainda não encontraram a verdade de Deus para as suas vidas. De verdade, esse mundo é um grande mercado da ilusão, em se tratando da palavra de Deus. E ele diz da seguinte forma: o mundo se tornou um grande mercado, e de fato, em 1983 não havia esse mundo globalizado, ainda não havia globalização, mas agora é. O mundo globalizado em todos os sentidos, inclusive na palavra de Deus. Há neste mercado aquelas pessoas que ainda estão procurando neste mercado essa verdade de Deus. E muitas mercadorias estão à venda nesse mercado. E eu estou referindo àquelas pessoas que estão dispostas, que não estão dispostas a comprar qualquer coisa. Eu estou me referindo sobre aquelas pessoas que querem comprar a verdadeira palavra de Deus. Comprem a verdade, não abra mão dela. Comprem a verdade. Não achem estranho, irmãos, está essa palavra comprar. Daqui a pouco eu acho que nós vamos entender isso melhor. Daqui a pouco, mas é comprar. E continuou o meu professor no esboço dele, que são mercadores cuidadosos. Essas pessoas que não se satisfazem com qualquer coisa, né, Jaque? Cadê a Jaqueline? Jaqueline está aqui? Jaqueline? Pois é. Não estão satisfeitos com qualquer coisa, que já andaram em diversos quiosques desse mercado, mas não ficaram satisfeitas, não encontraram a verdade. E é essas pessoas que eu quero falar, que existem e que estão nessa procura, mas são pessoas cuidadosas. São pessoas que primeiro olham, examinam, verificam, não é? São pessoas cautelosas, porque querem um produto de valor autêntico, não querem qualquer coisa. Por isso a Jaqueline está aqui, e tantos outros que nós conhecemos aqui, que já andaram, tiveram em vários lugares desse mercado, e não ficaram satisfeitos com o que viram, com o que sentiram, e estão aqui, para a honra e glória do nome santo de Deus, da palavra santa dEle. Não querem qualquer coisa essas pessoas, elas não querem ficar, como o apóstolo Paulo falou para a igreja dos Efésios. O apóstolo Paulo falou para os Efésios, para que eles não deviam ficar como crianças, levados de um lado para outro, para lá e para cá, por todo o vento de doutrina. Olha bem, todo o vento de doutrina, pela astúcia, olha essa frase final aí, pela astúcia, a esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos,
neste imenso mercado de ilusão, há quem esteja buscando a verdade. A palavra de Jesus Cristo é uma mercadoria cara. Ela é uma mercadoria cara, e é por isso que nem todos a têm. Não são todos que têm essa mercadoria. Ela é encontrada após muita procura, e todos nós precisamos encontrá-la. Todos nós. É lá em Mateus, é aqui. Aí, Mateus capítulo 7, versículo 7, o contexto aí é de oração, mas lá tem essa frase: busquem e encontrarão. Busquem e encontrarão. Esse meu professor, ele tinha uma mania de fazer assim com esses dois dedos. Você está vendo o problema? Quem é do Itapuã aí deve lembrar dele. Você está vendo o problema? Ele falava assim: você está vendo o problema? Então, essa verdade, ela é encontrada após muita procura, e o problema é você procurar essa verdade. Todos nós precisamos encontrar essa verdade, e é nessa busca que nós precisamos ser como aqueles de Bereia. Vocês lembram dos irmãos lá de Bereia, que receberam a palavra com todo o interesse, mas o que eles fizeram? Examinaram as Escrituras todos os dias. Não era quinzenalmente, não era semanalmente, examinavam as Escrituras diariamente, todo dia, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não foram logo pegando ou aceitando o que estava sendo falado. Não foram. Nós vamos ver primeiro, nós vamos conferir, nós vamos examinar a autenticidade disso que está sendo falado. Nós vamos buscar nas Escrituras a conferência, nós vamos ver na Bíblia se é isso mesmo que é o que está acontecendo. Ah, mas é o apóstolo que está falando. Ué, e daí? Ele é homem, ele é humano, e o humano erra, não é? O humano erra. Vão conferir o que Deus está falando. Ah, mas é o pastor que está falando. O pastor é famoso, ele tem 18 programas de televisão, ele tem não sei quantos livros que já escreveu por aí, e daí? Vamos ver o que a palavra de Deus está falando. Vamos examinar. Ah, mas é um presbítero que está falando. E daí? O presbítero é humano, ele erra. O importante, irmãos, é observar, conferir o que Deus está falando nas Escrituras dele. A prudência faz parte da vida daqueles que estão neste mercado, procurando a palavra do Senhor. Sejamos prudentes e não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar, irmãos. O Tiago, olha o que o Tiago escreveu: quem é somente ouvinte, engana a si mesmo. Nós temos que ouvir e botar em prática aquilo que nós ouvimos. Aí nós não nos enganamos. Eu sempre gosto de dizer aqui que você ser enganado por alguém, você ser passado por um comerciante inescrupuloso aí, você fica com raiva, mas passa, né? Mas você mesmo se enganar é patético. Você se enganar. Veja bem, irmãos, cada dia que passa, a verdade neste mercadão está ficando cada vez mais escassa.
E isso me faz lembrar aquela pergunta de Jesus: haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Essa pergunta que Jesus fez não tem resposta na Bíblia. Somos nós que escrevemos essa resposta com a nossa vida. Haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Eu acho que a igreja de Deus tem que responder: sim, Senhor, haverá. Nós temos que responder dessa forma. Haverá sim. Nós estamos aqui, a igreja do Senhor, a igreja que busca conferir na sua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu, e nada mais e nada menos do que isso. Por isso nós somos um grupo de pessoas, Igreja de Cristo. Nós somos esse grupo de pessoas que temos um lema, que nós falamos onde a Bíblia fala, nós calamos onde a Bíblia cala. Nós não colocamos palavras na boca de Deus, nós não esforçamos para que a palavra dele seja torcida para ser adaptada ao nosso modo de vida. É Deus, é o que Ele fala que vai ser falado. E enquanto Deus me der vida e que eu puder chegar aqui, esta palavra do Senhor vai ser levada a efeito aqui nesta congregação. Vai. Muita gente já ficou insatisfeita com a palavra de Deus e foi embora naquela porta. A própria palavra, ela seleciona os que querem ficar com ela. Tal é o poder que ela tem. O que está sendo vendido nesse grande mercado da ilusão só tem aparência da verdade. Veja bem se é verdade, irmãos. Tem um grupo de pessoas por aí que está vendendo salvação sem aceitar Jesus como Deus. E Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E tem um grupo de pessoas que vendem salvação, mas não aceitam Jesus como Deus. Olha bem, João 14, o Filipe, um dos discípulos, perguntou ao Senhor, falou com Jesus, né? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus é uma coisa maravilhosa. Jesus respondeu: Filipe, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, Filipe, quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como que você, Filipe, pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, Filipe, está realizando a sua obra. E um pouquinho antes, ele já tinha dito: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma coisa. O que ele fala é Deus falando. Veja se é verdade, irmãos. Vendem perdão sem batismo. Isso é verdade? E isso acontece por aí, não é? Em Atos 2:38, o apóstolo Pedro é tão claro, não é? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para perdão dos pecados.
Então é necessário que sejamos batizados para recebermos perdão dos pecados. Ser batizado para fazer volume numa igreja qualquer não é o plano de Deus. O batismo é para perdão de pecados e o dom do Espírito Santo, não é? Vendem vida sem um novo nascimento. Olha só o que Jesus falou com o Nicodemos. João 3,3. Em resposta, Jesus declarou a Nicodemos: eu digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos que ser novas criaturas. Temos que ter uma mente mudada. Nós temos que ter a nossa mente transformada e não nos conformarmos com o que esse mercadão está vendendo. No versículo 5, Jesus é mais claro para Nicodemos ainda. Ninguém, Nicodemos, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso é a palavra de Deus. Nós não podemos ir nem além e nem aquém disso. Estão vendendo por aí, veja se é verdade, irmão, regeneração sem fé. Como que uma pessoa sem fé pode ser regenerada? Não tem como. Olha, o apóstolo Paulo escreveu, ensinando ao Tito como ele devia ser lá naquela ilha, né? Devido à sua misericórdia, ele, Jesus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que nos renova, nos regenera, nos torna novas criaturas. Nós precisamos disso. E o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro, olha bem, vocês foram regenerados. O apóstolo Pedro escreveu para 5 igrejas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 5 igrejas para as quais ele escreveu. E ele fala para esses irmãos naquelas 5 congregações: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e é permanente. Amados, isso é o que muita gente tem adquirido e pagam caro. Pagam com a sua vida, pagam com a sua salvação. A salvação tem um preço altíssimo, e o mandamento é, como nós vimos no início: compre a verdade. Compre a verdade. E alguém pode estar pensando aí, coçando a cabeça: mas como que eu vou comprar a verdade? Como que compra a verdade? Verdade não se compra, nem se vende. Sim, a verdade não é comprada com dinheiro. Ninguém compra a verdade de Deus com dinheiro. Veja o que o profeta Isaías coloca para o povo de Deus: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? O seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Jesus diz em João capítulo 7,
versículo 37. Jesus estava naquela festa, e essa festa que Jesus foi lá, eles tinham que ir lá na fonte de Siloé, pegar um pouco d'água e levar e entornar no altar. Por isso que Jesus fala de sede e de água aqui, porque senão não tinha outro motivo ele falar. E ele fala o quê? Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está vendo? Está vendo o problema? Jesus esclarece-nos o preço da verdade. Ela não é comprada com dinheiro. E Jesus agora vai dar o preço da verdade. Olha lá em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, disse para nós: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Esse é o preço da verdade. Esse é o preço que custa a verdade de Deus. Negar a si mesmo é sair do seu comodismo, é estar com disposição para fazer aquilo que Jesus fez e espera que a sua igreja faça. Saia do comodismo, discípulos de Jesus. Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz não quer dizer que nós vamos andar com a cruz de madeira por aí afora, não é isso não. É que nós precisamos ter o mesmo compromisso de Jesus. Cruz é compromisso. O compromisso que ele teve de ir naquela cruz e derramar o sangue dele para nos dar vida. Esse foi o compromisso. E ele espera que a sua igreja seja assim. Então esse preço da verdade salvadora é esse. E uma coisa interessante: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Este preço nós temos que estar dispostos a pagar. Muitos dizem por aí: ah, Jesus já me ganhou, Jesus já me comprou. Mas e o preço? Às vezes nem lembro do preço que custou, não é? Ô irmãos, o nosso preço é muito caro. É muito caro para Deus. O apóstolo Paulo escreveu para os... Isso aí, escreveu não. O apóstolo Paulo está falando para os presbíteros. Isso aí ele está falando para os presbíteros lá da igreja de Éfeso. Ele está falando para eles: olha bem, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, observadores, administradores. Para quê? Para pastorear, para cuidar, para trazer no colo, para chorar junto, para orar junto, para ler a Bíblia junto, para ensinar a Bíblia junto, para exortar esse rebanho de Deus, que estejamos juntos em todos os momentos, que estejamos com o desejo de sermos essas pessoas unidas em um só pensamento, obedecer à palavra de Deus. Cuidem de vocês mesmos, presbíteros, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja dele. Irmãos, a palavra de Jesus
é de Deus. Nós precisamos pagar o preço da verdade, sim. Nós devemos comprar essa verdade, sim, hoje. E somente um, nesse mercado da ilusão, somente um tem essa verdade para vender. É Jesus Cristo. E o mais importante é o que ele disse, que nós precisamos comprar dele. Comprar dele. Olha o que ele fala. Em Apocalipse 3,18 ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Quem quiser ser rico tem que comprar o ouro refinado de Jesus. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, porque diante de Deus todos nós somos despidos. Diante de Deus todos nós somos nus. Nós precisamos dessa vestidura branca da palavra dele para nos vestirmos, para cobrir a nossa vergonha. E ele fala ainda: comprar dele o quê? O colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Compra, aqui está o colírio, que nós precisamos buscá-lo, para abrir os nossos olhos, para o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. Abrir os olhos, lubrifica, né? Lubrifica os olhos. Você pode enxergar claramente o que Deus tem colocado para nós, igreja dele. E vejam que a Bíblia diz em 1 João, aliás, em João 1,17. João 1,17. Jesus fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É dele que nós temos que comprar, porque a verdade veio através dele. Nós vimos na semana passada o Samir trazendo aquela mensagem de que a letra mata, e mata, porque a letra aponta para a morte, mas a graça vem por Jesus Cristo. O Moisés trouxe a lei, mas Jesus Cristo trouxe a graça. E essa graça que nós precisamos comprá-la. Em João 8,40, capítulo 8, versículo 40, Jesus está falando com os líderes do judaísmo lá. Vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu vi de Deus. Todo aquele que busca falar e viver a verdade vai ser perseguido. Vocês já viram isso? A Bíblia diz isso. Todo aquele que deseja viver piedosamente será perseguido. Em João 14,17, olha lá o que Jesus fala na oração final, a oração da última Páscoa. Ô irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. João 14 isso aqui, né? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece. O mundo não conhece o Espírito de Deus, não. O que está sendo vendido nesse mercadão da ilusão aí, tem aparência de verdade. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é isso aqui. João 17, que eu falei que queria abrir um parênteses aqui, pequenininho. Se bem que já tem meia hora que eu estou falando, né? Mas, veja bem, João 17, a oração final daquela reunião de Jesus e os discípulos naquele
ambiente da ceia. Esta foi a oração final para aquela reunião. Eu quero dizer isso aqui, irmãos, que, por favor, não saiam da nossa reunião antes da oração final. Por favor, é para o bem de vocês. Eu estou falando isso de vocês porque eu não saio. Só se for no caso de morte. Eu saí morto. Mas vivo eu não saio. Quem foi que saiu dessa reunião antes da oração de Jesus, antes da oração final? Vocês lembram quem foi que saiu antes dessa oração? O Judas. Foi o Judas. Permaneçam, irmãos. Comprem a verdade. E se tiver que comprar por mais alguns minutos aqui, fiquem. Fiquem. Irmãos, Jesus falou nessa oração para nós que estamos aqui agora. Jesus fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está falando isso para nós aqui hoje. Ele orou lá há quase 2000 anos atrás para essa reunião aqui hoje. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há muitos irmãos, e agora para fechar isso aqui, tem muitas pessoas que negociam a verdade e fazem um mau negócio. Alguns têm trocado a verdade por uma vida mais fácil. Outros trocam a verdade por uma posição social, por uma respeitabilidade. Tem outros que trocam a verdade por um bom emprego. E há quem faça um negócio mesquinho com a verdade. Trocam a verdade por um pouco de prazer. Trocam a verdade por uma namorada. Trocam a verdade por um namorado. Trocam a verdade por um amigo. Ou o que é pior ainda, trocam a verdade pela devassidão do mundo. Comprar, sim. Vender, não. Nos últimos dias, essa passagem que o irmão leu aqui no início, antigamente Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou por meio do Filho. Não foi isso que o irmão leu aqui? E essa passagem, Mateus 17:5, aquela nuvem que apareceu lá na transfiguração de Jesus, daquela nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ouçam-no. E foi esse que nós vimos no texto que foi lido aí. Nos últimos dias Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sem Ele nós estamos perdidos. Ele é a verdade, Ele é a promessa que custou sangue. E antes que nós chegássemos aqui nesse mundo, onde Satanás é o maior negociante, nesse mundo Satanás é o maior negociante. Antes que nós chegássemos aqui, Jesus passou por aqui. Foi mostrado a Ele os pontos mais destacados do mundo. Os reinos do mundo foram mostrados a Ele. E Satanás falou para Ele: tudo isso eu te dou. Mas nada disso foi interessante para o nosso Senhor. Em um determinado momento, em um daqueles determinados momentos, Jesus falou:
lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus responde a Satanás: não é de toda a palavra. Como é que é? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que sai da boca de Deus, nós a temos aqui, e nós nos esforçamos para alimentar a congregação de Deus, que custou o sangue dele com essa palavra, que sai da boca de Deus. Nós não queremos colocar palavras na boca de Deus. Falamos onde a Bíblia fala, calamos onde a Bíblia cala. Por isso, irmãos, essa mensagem, vamos obedecer a palavra de Deus. Se nós tivermos que comprar essa palavra, como diz naquela passagem, tome a sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo, negue o seu comodismo, negue qualquer coisa que vai te tirar, que vai te impossibilitar de comprar, de adquirir, de ter a palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja e que nós sejamos tementes ao Senhor. Os presbíteros, os evangelistas,